Carro esportivo não foi feito pra gente alta, e esse carro é um exemplo primo disso. Eu sou o Galvão, falo sobre carros e lifestyle masculino. Em 2009 foi lançado o Porsche Panamera. Desde o início ele foi um pouco controverso por conta do design que ele trazia. A ideia era simples, fazer um Porsche 911 de 4 portas, ou quase. Um detalhe fazia com que esse carro fosse extremamente criticado por ser feio. E isso aconteceu basicamente porque o então CEO da marca tinha 1,93 m, e uma exigência que ele fez para o time de design foi que ele coubesse nos bancos de trás do carro. Por conta disso, o time de design teve que fazer uma elevação do teto que deixou um caimento estranho entre o teto e o porta-malas. Isso fez com que o carro fosse criticado durante toda a sua produção até a segunda geração. Carros esportivos não são necessariamente feitos pensando em pessoas altas, na verdade eles não são feitos pensando na estatura de ninguém. O design dos carros esportivos é único e exclusivamente pensado em aerodinâmica e, beleza, eles precisam ser bonitos, chamar atenção, precisam ser algo impactante que passa nas ruas. Senão, eles perderiam boa parte do que faz eles serem especiais. Pessoas altas normalmente têm muita dificuldade em se sentirem confortáveis no carro esportivo. É claro que existem algumas exceções. O Porsche 911 é comumente tido como um carro confortável para a maioria das pessoas. Para esportivos que seguem uma linhagem encupezada de um carro sedã, como uma BMW M4, ou quem sabe um Dodge Challenger, que é basicamente uma versão coupé de um Dodge Charger, acontece que praticidade não é exatamente o foco dos carros esportivos. O foco é ter uma dinâmica boa, ser grudado no chão, ter uma aceleração rápida. Não é carregar compras ou fazer você se sentir numa poltrona. Alguns modelos têm esse foco. A gente tem os Grand Tours, como o Bentley, Continental GT, Aston Martin, mas até mesmo a própria Aston Martin tem um exemplo de que quando você tenta juntar praticidade com esportividade, a coisa não dá tão certo. O nome dele era Aston Martin Rapide. O Rapide ficou famoso por ter 4 portas, mas também ter basicamente bancos traseiros inúteis. Não era lá muito diferente de você sentar na traseira de um coupé comum de 2 portas. A única diferença era que tinha 4 portas. O Porsche Panamera não tem o mesmo problema necessariamente do Rapide, porque ele foi criado do zero como um carro. Por isso que eu disse que ele era quase um 911 de 4 portas. Ele tinha uma arquitetura diferente, o motor fica na frente em vez de ficar atrás. Ele foi sim pensado para ter o espaço para as pernas suficiente. O problema era o caimento do teto. Para a segunda geração do Panamera, os designers não tinham essa exigência do CEO, que tinha 1,93 m, de caber nos bancos de trás. Então eles conseguiram abaixar a linha de teto do carro para ela ser basicamente o que ela deveria ter sido desde o princípio. A primeira geração causava uma estranheza tão grande que ele protagonizou um episódio do Top Gear, onde o Jeremy Clarkson literalmente zoava o design do carro o tempo todo, dizendo que ele ficava mais bonito até mesmo atrás de um prédio, porque ele não conseguia ver o carro. Quando se tenta juntar praticidade com foco em design, tem sempre um trade-off envolvido. Cada carro vai ter um propósito. Se você tenta juntar os dois, raramente dá certo. Claro, você tem modelos como o Audi RS6, que é um carro esportivo que é extremamente prático. Ele nasceu como um sedã, ele não nasceu como um coupé. Como eu sempre falo por aqui, os detalhes fazem toda a diferença. Uma mudança sutil numa linha de teto do carro fez com que as pessoas passassem de criticá-lo a adorá-lo. O carro virou basicamente a epítome e elegância na Porsche, os modelos mais desejados atualmente e um dos sedãs mais bonitos que tem nas ruas. A alteração no design fez com que as linhas do modelo ficassem muito mais fluidas e com muito menos ruído. Como sempre, é sobre menos ruído e mais substância.